Hora de conversar com Juliana Rosa, temos números quentinhos, hein? Saiu o índice de atividade econômica. Boas ou más notícias, Juliana? Bom dia. Ah, boa não é, né? Com essa economia ruinzinha aí, né? Você sabe, não precisa ser mal criado. Você só me faz pergunta, né? Assim, querendo que eu dê a má notícia. Você podia dar primeiro, né? A má notícia isso, né? E depois eu comentava. Mas é muito ruim, muito feio? Não, é dentro do previsto, Megali. Bom dia para você, para Sheila, para Carla, para você que está aqui ouvindo a gente. É uma queda da economia de 0,4% em outubro na comparação com setembro. Já é dado do quarto trimestre, depois daquela recessão técnica que era segundo trimestre em queda e terceiro também. E aí os números do quarto estão decepcionando, então não chega a surpreender porque a gente já teve número do setor de serviços ontem, que foi bem ruim, que o setor de serviços esperava que pudesse crescer um pouquinho, porque o setor caiu muito na pandemia, então tem uma demanda represada. E só quando você olha por dentro ali do setor de serviços, tem uma parte que é ligada a famílias, essa cresceu, que são as pessoas que têm renda, claro, voltando a viajar, voltando a comer fora, consumir lazer, mas a parte ligada a serviços às empresas, então serviços de contabilidade, por exemplo, algum tipo de serviço profissional, serviços de transporte também, como a indústria está desacelerando, né, e o comércio também, acaba impactando serviços em geral, né? Porque serviço é de tudo um pouco, é serviços prestados às empresas também, então serviços de segurança, serviços de limpeza. Então, se as empresas começam a ter um faturamento menor, elas começam a demandar menos serviço. No caso da indústria, ainda é aquela questão de falta de matéria-prima, que é uma questão mundial. A nossa indústria está sofrendo muito, então a produção está em queda, e o comércio, a gente deu também o número na semana passada, que foi queda de vendas do comércio, e aí a principal explicação é a inflação. E serviço também, né, porque se você mal tem dinheiro para comprar o básico, o serviço normalmente não é item essencial, então você está ali apertado para fazer compra no supermercado, pagar conta de luz, combustível, né, que são os vilões, você não tem dinheiro para ir no salão de beleza, para ir comer fora, né, e fazer um lazer, enfim, né? O negócio fica realmente difícil. Então, dentro do esperado, porque a expectativa é que seja um quarto trimestre muito de lado ali também, perto do zero, parecido aí com os últimos, porque o que a gente vê é a economia parando de crescer, né? Esse é o quadro mais, assim, não é um quadro, como os economistas dizem, que é uma recessão, né? Uma coisa que vai ficar caindo, mas a economia que parou de crescer porque a inflação está limitando muito o crescimento econômico. E você sabe que ontem o presidente do Banco Central fez um discurso dizendo que a inflação é mais cruel, e é verdade, né, para o pobre principalmente, do que a alta de juros, porque a inflação é piora na veia ali, né, no dia a dia. Então, o Banco Central está sendo duro, dizendo que vai aumentar ainda mais os juros. Por outro lado, se você aumenta demais os juros, você dificulta o crescimento, estrangula a economia, o crédito, né? E aí você também dificulta pagamento de dívidas, parcelamentos, financiamentos imobiliário, né, construção, parcelamento de itens que dependem de financiamento, informática, eletrodomésticos. Então a gente está realmente num dilema onde o Banco Central acaba ficando também com uma responsabilidade sozinho para puxar a inflação para baixo. Mas com a inflação não se brinca também, né, Juliana? Então, porque depois que a gente passa do ponto de não retorno... Exatamente, é isso que os economistas sabe como é que é dizendo. Pacote econômico, remarcação, aquele pesadelo, né? O pessoal está com medo disso, porque o André Braz, que é economista da FGV, me explicou que depois que passa dos 10%, depois é muito alto e é muito disseminado. E como a economia brasileira é muito indexada, acaba levando para o ano seguinte um monte de reajustes de salários, de aluguel, de preço, depois para você puxar. E aí o que acontece? A gente tem um risco fiscal que não para de crescer. A gente falava, hoje vai votar a segunda parte, né, da PEC dos precatórios na Câmara, e ainda tem o presidente da República fazendo pressão para aumentar salários de policiais. Mal tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil. Isso é risco, né? Tipo, 11 país bilhões em 4 anos. Pois é, não está tendo responsabilidade para focar nesse momento nos mais pobres. Isso também dificulta a queda da inflação, porque o dólar fica pressionado. Então, o Banco Central fica com a responsabilidade sozinho de baixar a inflação, que é fundamental realmente, né? Porque o pobre é o que mais sofre, né, com a inflação alta. Ô Ju, sim ou não, sua resposta. Tá no começo do jornal, eu e a Sheila, a gente conversava sobre esses preços que subiram demais. Eles vão voltar para aquele patamar
pré-crise, pré-pandemia? A ideia é essa, sim. Só Sim? posso falar sim, né? Tá bom. Yes, obrigada. Acabou o tempo. Né? Pronto. Muito bem. Então, vamos parar agora. Parar enquanto a gente tá pelo ganhando. menos ganhou um presentinho aqui, um docinho. Até amanhã, Juliana. Bom dia. Beijo pra você. Beijinho.